capítulo 12. Marcos 12. Marcos 12. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Eu te peço, me usa como uma ferramenta poderosa nas tuas mãos, em nome de Jesus. Diga amém. Então, Jesus começou a lhes falar por parábolas. De manhã eu comentei com os irmãos. De vez em quando eu tento contar a história. O Luiz gosta de história para dormir. E eu não sou o melhor contador de histórias. Eu começo a contar a história, a minha voz começa a ficar mole. Eu durmo contando a história. E ele fica lá, me cutucando assim. Papai, papai, papai. Já a Márcia é uma boa contadora de histórias. Ela tem a habilidade para contar história. E quando ela conta a história, ele ouve, aí ele quer que conte outra história, e se depender dele, passa a noite contando história. Jesus era um bom contador de histórias. Ele sabia exatamente o que ele queria ensinar. E para cada situação ele tinha um determinado tipo de história. Aqui ele está contando uma história. Ele tem uma verdade para me ensinar e para ensinar a você. Mas essa verdade que ele tem para nos ensinar, ele vai fazer uso antes de uma parábola. Então, parábola é uma história. É um jeito de contar uma história. Certo homem plantou uma vinha. Bom, vai parecer, a princípio, e eu vou fazer isso de maneira provocativa, reunião de profissionais. Mas não é reunião de profissionais. Ainda que aqui nós tenhamos homens e mulheres trabalhadores profissionais. Amém? Mas não é reunião de profissional. Mas eu vou te provocar para você desenvolver. Estamos chegando no fim de 2022, início de 2023. As pessoas fazem tantos planos. Então eu vou procurar te ajudar. Certo homem plantou uma vinha. Ele plantou o quê? Ele tinha bem resolvido o que ele queria fazer. Começa por aí. Antes de qualquer coisa, essa não é a lição que Jesus vai passar para nós. Essas são as paradas que eu vou fazendo com você. Em primeiro lugar, ele era uma pessoa resolvida. Ele plantou uma. Tem gente que começa dizendo: vou plantar uma vinha. Depois compra semente para plantar laranja, compra muda de laranja. Depois vende a muda de laranja e compra semente de maracujá. Depois parte para o lado das hortaliças. Final da conta, vai trabalhar numa empresa e não vai fazer mais nada. Tem gente que não sabe o que é da vida. Tem gente indecisa. Tem gente que não consegue se orientar de uma maneira decisiva. É isso que eu quero. Então, preste atenção. Por que o senhor está falando disso? Porque você tem que saber o que você quer da sua vida. É simples assim. Sem rodeio nem nada. Porque você tem que saber o que você quer da sua vida. Quem namora para casar. Se não vai casar, não tem por que ficar namorando. Não faz sentido namoro sem casamento. O namoro é para casar. Quem casou, mas não casou. Casou, mas está juntado, amaziado. O certo é casar. Melhor casar do que viver o quê? Abrasado, diz a Bíblia. A pessoa que não sabe o que é na vida. Não sabe. Então eu estou falando
Falei do exemplo do namoro, falei do exemplo daquele que já está casado, mas não está casado. Na vida profissional é a mesma coisa, tem gente que não se ajusta em lugar nenhum, porque uma coisa está bom hoje, amanhã já não está bom, depois de amanhã não está bom de novo. Não para em lugar nenhum, porque não sabe o que quer da vida. Esse homem, ele era um homem resolvido. Ele foi e plantou uma, provoca quem está do seu lado. Fala assim, ó, você não pode ficar pulando de galho em galho. Senão você vai levar chumbo. Irmão. Com todo respeito àquele ditado popular. A gente tem que saber. O homem, ele plantou uma vinha. E veja, ó, ele colocou uma cerca ao redor dela. Se ele colocou cerca ao redor da vinha, ele estava preocupado com o quê? Proteção. Proteção. Tem gente que não se preocupa em se proteger. Tem gente que não protege a família. Tem gente que não protege a empresa. Tem gente que não protege os bens que tem. Às vezes tem poucos bens, mas não é porque tem poucos bens que não deve proteger os bens. Então tem que trabalhar e pensar na proteção. E a proteção, ela vai assim, por exemplo, tem gente que anda de moto, eu ia falar de capacete sem moto. Também tem uns doidos aí, né? Eu sei que tem uns doidos que andam de capacete sem moto. Mas na maioria dos casos, tem gente que anda de moto sem capacete. Está se protegendo? Tem gente que anda de carro sem cinto de segurança. Está se protegendo? Tem gente que vai trabalhar, não usa equipamento de proteção, equipamento de segurança. Está se protegendo? Vou falar um exemplo, mas não vou falar porque eu defendo a prática. Vou falar da falta de proteção. A prática. Tem gente que tem relação sexual com vários tipos de pessoa sem nenhum tipo de regra. Está errado. Não defendo esse tipo de prática. A Bíblia condena esse tipo de prática. Mas essa pessoa, ao invés de pelo menos usar o preservativo, nem preservativo usa. Não estou falando aqui que eu defendo esse tipo de prática. Uma pessoa pelo menos podia usar preservativo. Você está entendendo? Sim ou não? Aí a pessoa vai fazendo fio, mais fio, mais fio, mais fio, mais fio. E sobra os fios para quem cuidar? Para quem? É a avó. Geralmente é a avó que tem que cuidar depois do filho e da filha. Do neto, né? Do filho, da filha ao neto. Você está entendendo? Estou falando de proteção. Nós estamos falando de proteção. Esse homem, ele construiu uma vinha. Ele constrói a vinha, ele põe cerca na vinha. A gente precisa proteger. Proteger a nossa família, o que entra na nossa casa. Qual o tipo de programação que a gente assiste? Qual é o tipo de música ou de áudio que nós ouvimos na nossa casa? Proteção. Somos nós que devemos de proteger. Deus está falando conosco aqui. Ele colocou uma cerca ao redor dela e ele cavou um tanque para prensar as uvas. Ele cavou um tanque para quê? As uvas não eram para enfeite. Na casa do Marcelo da Valdete tem uma plantação de uva jóia lá, né? Bem bonita. Ele falou, esse ano nós vai vender, hein? E tá bonito lá, hein? Tá uma parreira de uva. Ele tinha um o quê? Propósito. Ele tinha um propósito que ele planta a vinha, ele cerca a vinha, ele protege a vinha e ele constrói o tanque para prensar a uva. Ele faz uma plantação com um propósito. Nós vamos prensar a uva e dessa vinha nós vamos extrair o suco da uva, o vinho. Tem gente que vai fazendo coisa tudo sem propósito. Vai fazendo aleatoriamente, sem
Eu estou igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem gente que vai vivendo desse jeito, sem propósito. Tudo que faz não tem propósito. Ele tinha um propósito, ele constrói ali um tanque. O tanque tem a finalidade de prensar uva, e além do tanque, ele constrói uma torre. A torre tem a finalidade de enxergar longe. A torre tem a finalidade de cuidar da plantação. Sabe? Esse homem, ele ensina para nós, mas nós estamos na parábola. Jesus está contando uma parábola. Você vê que só na história do homem já dá para pensar bastante coisa importante para nós. Porque Jesus, ele conta a história de um homem, mas a história de Jesus não é igual às histórias que eu conto, sem pé e sem cabeça. Outro dia eu fui orar pela Márcia, eu estava orando pela Márcia, de repente eu orei pelo piloto do avião. Estava sonhando ou não estava sonhando já? Senhor, abençoa o piloto desse avião. Eu viajei na hora do meu sonho lá, da oração que eu estava fazendo. Ele não. É verdade, Rose? Ele não. Jesus, ele conta, mas a história tem começo, meio e fim. É um homem que planta uma vinha, ele planta a vinha, ele coloca a cerca, ele coloca o tanque, ele coloca a torre, e aí a sequência diz assim, ó, depois ele arrenda a vinha, e ele faz uma viagem. Então ele cuida daquilo que era dele. Você vê que às vezes nós não cuidamos daquilo que é nosso. Aí eu vou abrir um parênteses aqui, e vai ser um corte meio profundo, viu, irmão ou irmã? Mas necessário. Tem gente que não cuida do que tem, depois fica chorando porque perde. Tem mulher que não cuida do marido, depois o marido vai embora, fica chorando porque o marido foi embora. E tem marido que não cuida da mulher, depois fica chorando porque a mulher vai embora. É melhor cuidar bem do que depois ficar chorando porque perdeu. Então, por exemplo, tem gente que não cuida do filho, não cuida da filha. Não cuida. Aí depois o filho, a hora que toma uma idade ali, o filho pega e cria asa e vai, daí chora. Então a gente tem que... Esse homem, ele arrendou, ele colocou ali alguns lavradores e foi viajar. Ele fez a vinha, mas ele não deixou a vinha dele, a Deus dará. A história é uma história de fácil compreensão. Mas agora você vê, verso 2, como que essa história vai começar a se desenrolar. Porque nós vemos uma coisa muito bem organizada, uma coisa muito bem pontuada, cada situação em seu devido lugar. No verso de número 2 diz, na época da colheita, e aquele homem estava atento, ele não estava dormindo, ele estava atento. Na época da colheita, ele envia os servos aos lavradores, para receber a parte deles do fruto da vinha. Então, vai ter colheita, eu tenho a minha parte, eles têm a parte deles, eu vou enviar trabalhador para receber a minha parte e trazer o que é meu de direito. Mas eles o agarraram, o espancaram, mandaram embora de mãos vazias. Veja, a gente tem que abrir um outro parênteses aqui. Vou continuar lendo, depois eu abro esse parênteses um pouco mais para frente. Então enviou outro servo, lhe bateram na cabeça e o humilharam. Enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram, em outros ou a outros mataram. Aí eu faço a parada aqui. O cuidado que a gente tem que ter de pessoa que está à nossa volta. Porque esses homens, eles foram colocados ali, eles estavam ali por um propósito, mas no meio do caminho, a cabeça deles, o quê? Ela vira, ela muda. As pessoas que estavam indo para receber, elas são maltratadas, elas são humilhadas, algumas delas são assassinadas. Irmão, isso é sério.
Isso é sério, porque isso nos força a pensar: quem é que eu tenho permitido que entre na minha casa? Quem é que eu tenho permitido que ande do meu lado? Quem é que eu tenho permitido que esteja do lado do meu filho ou permitido que esteja do lado da minha filha? Quem é? Quem é? Quem é? Quem? Tem que ter essa pergunta. Eu comentei esses dias, eu estive com a minha mãe, ela estava internada, hospitalizada. Eu passei um pedaço do tempo com a minha mãe, à noite com a minha mãe. E tinha uma mulher cuidando de uma senhora, uma senhorinha. Mas pensa numa cuidadora chucra, estúpida e endemoniada. Eu perguntei para ela: o que você é dessa senhora aí? O que você é dela? E teve pessoa que foi fazer reclamação dela. Porque uma senhorinha tadinha, toda velhinha, mas bem velhinha, magrinha, não tinha força para nada, doente, precisando de ajuda. Aí você paga para o cuidador cuidar, o cuidador vai judiar. Está entendendo a conversa, sim ou não? Você está cansado de ver vídeo assim, de gente que filma a babá que cuidava da criança, mas na verdade não cuidava da criança, pegava a fralda de merda, passava fralda de merda na cara da criança, e outras coisas ainda até piores que acontecem. A gente tem que tomar cuidado. Quem é que está à nossa volta? Quem a gente permite que ande conosco? Quantos e quantos velhinhos que são maltratados? Por que o senhor está falando de tudo isso? Porque Deus está ministrando sobre a nossa vida cuidados. Cuidado, coisas importantes que estão à nossa volta no dia a dia, que às vezes nós não paramos para pensar, porque nós estamos tão ocupados. Esses homens, eles foram lá para buscar o dinheiro, a parte do lucro que era do Senhor deles. Mas esses homens, eles foram maltratados. Alguns até morreram. Aqueles que estavam na vinha, havia um acordo feito. Na hora do acordo, está tudo bem. Depois do acordo, vira a cabeça e pronto. Fala para quem está pertinho de você: cuidado com quem você permite que chegue na sua vida. Irmão, é sério. É sério. Tem pai e tem mãe aqui. Cuidado com quem você permite que namore seu filho, namore sua filha. Cuidado. Tem que tomar cuidado. Você educou seu filho, você cuidou do seu filho, sua filha. Trocou a fralda, deu mamar, acordou de noite, deu remedinho, pôs o termômetro, mediu a temperatura. Tanto carinho. Para depois pegar e deixar um xarope, um nó cego, começar a querer namorar e começar a querer bater na sua filha, maltratar, humilhar sua filha. Irmão, é que eu amo demais, eu perco a cabeça. Mas por que não perde a cabeça com o poste? Vai bater no poste, vai bater na parede. Não, você está entendendo a conversa, sim ou não? Não sai glória, né, irmão? A conversa é tensa. Se uma quisesse pôr um fundinho aí. É sério, irmão. É sério. Seu filho, sua filha é o que você tem de mais precioso. Seu pai, sua mãe, que já são velhinhos, que de repente você precisa de alguém para ajudar a cuidar deles. Não! Está aqui. Jesus que está contando a história, eu só estou reproduzindo a história. A lição que Jesus está passando, e ele vai passar, ela vai por um outro viés. Eu falei para você, eu vou fazer paradas aqui para mostrar que a história de Jesus, ela é uma história muito bem contada, muito bem organizada, e a mensagem ele vai passar daqui a pouquinho. Mas antes da mensagem, eu estou pontuando com você algumas coisas importantes do nosso dia a dia.
Não dá para ter negociação. Não dá para ter, não, mas então entre tapas e beijo, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. Você viu que eu gostava do Leandro Leonardo, né? Não. Vamos continuar com a leitura. Você está entendendo sim ou não? Eu estou conversando com você aquilo que o Espírito Santo está enchendo o meu coração para conversar com você. Talvez ninguém dos que estão aqui precise ouvir isso que a gente está conversando aqui. Talvez é uma pessoa que está assistindo e participando conosco do culto através do online. Deus, a obra dele, ele sabe o que ele faz, como ele faz e por que ele faz. Não, mas nós vamos conversar. Nós vamos conversar. É uma conversa séria. É aquela conversa que o pai chama o filho, a filha. Eu lembro o seu Domingos muitas vezes falava, a Márcia falava, meu pai quer conversar com nós. Minha mãe vai ter reunião hoje em casa. Aí sentava o seu Domingos, Dona Marísia, aí a Marcinha, a Vânia, a Gabi, e aí ela falava, chegue um pouco mais tarde que nós vamos ter uma reunião. Eu nem sei o que tratava nessas reuniões aí, né? Não quero nem saber. É aquela reunião que talvez você até tenha na sua casa. Você senta para conversar, vamos colocar os pingos nos is? É esse tipo de conversa que, na minha opinião, ela é importante para todos nós crescermos. Verso de número 6. Faltava ainda um para enviar, o seu filho amado. Bom, ele mandou vários outros, só teve dor de cabeça. Agora ele tem o filho. Mando meu filho ou não mando meu filho? E aí? Bom, por fim, ele enviou o filho. A ideia dele. Olha a ideia dele. Meu filho, pelo menos, eles vão respeitar. Você vê? Pelo menos o meu filho eles vão respeitar. Olha, vamos ver como que ficou a história? Mas os lavradores disseram um ao outro: este é o herdeiro, vamos matá-lo. A herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. Essa é a história do homem que resolveu construir uma vinha. Montou a vinha da melhor forma possível. Arrendou a vinha. E quando era para ele receber do lucro dele, o lucro não vinha. Porque ali naquela vinha, ele havia colocado pessoas que eram egoístas e que estavam pensando apenas em si mesmos. Aí Jesus, na sequência, ele vai dizer, o que fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Ele vem, mata aqueles e põe outros na vinha. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? Agora é a lição, agora é a mensagem. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. A pedra que os trabalhadores, ou a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra principal. Essa era a mensagem de Jesus. Quando Jesus está falando do trabalho, dos trabalhadores, da vinha, ele está valorizando a obra dele aqui na terra. Que muita gente não valoriza a obra dele e muita gente está preocupada apenas e tão somente com o próprio umbigo. E para satisfazer as suas vontades e os seus desejos, faz coisas terríveis a outras pessoas, desde que elas estejam bem. Isso não é obra de Deus. Isso não é plano de Deus. Isso não é reino de Deus. Quando a pessoa, de maneira egoísta, maltrata os outros, quando a pessoa, de maneira egoísta, faz com que pessoas acabem sofrendo só para ele ou para ela, né? Para a pessoa estar bem. A obra de Deus ela é diferente. Na obra de Deus,
A pedra principal é Jesus. Aí a gente vai para a aplicação e para a finalização, conclusão da nossa reflexão. A pedra principal é Jesus. Aí eu penso junto com você, Jesus tem sido a pedra principal na sua vida? Jesus tem sido a pedra principal no seu casamento? Jesus tem sido a pedra principal na empresa onde você trabalha? Na sua vida profissional? Jesus tem sido a pedra principal no seu ministério? Jesus tem sido a pedra principal para você? Ou Jesus não tem a oportunidade de ser a pedra principal? Ele tem sido aquela pessoa que é deixada de lado para cá, deixada de lado para lá, e quando qualquer um tenta de alguma maneira te ajudar, acaba ainda sucumbindo por causa da sua vontade própria. Jesus é a pedra principal, irmão. Quando Jesus ele é a pedra principal, vamos pensar junto aqui, se aquela vinha estivesse bem, se aquela vinha estivesse andando, todo mundo estava ganhando. O dono da vinha estava ganhando, os lavradores estavam ganhando, aqueles que eram trabalhadores do dono da vinha estavam ganhando, todo mundo estava ganhando. Mas a pessoa, de maneira egoísta, escolheu perder todo mundo ao invés de todo mundo ganhar. Por quê? Porque é isso que o egoísmo faz. Às vezes dentro de uma casa há tristeza porque a pessoa ela é egoísta e ela quer que apenas e tão somente prevaleça a vontade dela. Às vezes na empresa a vida profissional de alguém ela é uma vida profissional de tristeza. Por quê? Porque fulano ou beltrano é egoísta e só quer que prevaleça as vontades dele. Às vezes a pessoa ela está vivendo num sofrimento porque ela está cercada de egoísmo. Aonde Jesus não é a pedra principal, o egoísmo vai prevalecer. Egoísmo vem do ego, da vontade pessoal, da vontade própria. Onde Jesus não é a pedra principal, todos os demais acabam perdendo, acabam sucumbindo. Por isso que eu e você, nós estamos aqui hoje, e eu estou finalizando a conversa, pensando junto nesse texto, nessa parábola, nessa lição deixada por Jesus. Dentro da nossa casa, a pedra principal se chama Jesus. Não é a esposa e não é o marido, e muito menos o filho. A pedra principal é Jesus. O que dá sustentação para a casa, para a família, é Jesus. Dentro da empresa, dentro dos negócios, a pedra principal é Jesus. O que vai dar sustentação à empresa é Jesus. Em qualquer área da nossa vida, onde quer que nós estejamos, a pedra principal, a pedra angular, a pedra que dá sustentação, tem que ser Jesus. Resumindo a nossa conversa, se Jesus não for a pedra principal, nós vamos acabar sofrendo por causa do nosso egoísmo. Quando Jesus é a pedra principal, todo mundo ganha. O nosso desafio é fazer com que, trabalhar para que o nosso entendimento seja ampliado de maneira tal que a nossa vontade própria seja colocada em segundo lugar. E a vontade principal a ser executada seja a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Vamos ficar em pé. Leve seu pensamento a Deus. E ore a Deus nesse momento. Leve o pensamento a Deus e ore. Talvez pode acontecer, não sei, de alguém aqui ser mais egoísta e querer que a sua vontade prevaleça sempre. Peça para Deus te ajudar a trabalhar na sua vida, para que a vontade dele prevaleça. Talvez alguém aqui que está sofrendo, porque está em algum ambiente, está em algum lugar, no dia a dia, onde está todo mundo sofrendo, porque tem alguém trabalhando de maneira ditadora, opressora. Fale com Jesus. Peça para Jesus agora mudar a história. Peça para Jesus ser a pedra principal na sua vida. Meu Deus, onde o Senhor é a pedra principal, a resposta, o milagre, a alegria, a unção prevalece.
Quando o Senhor é colocado de lado, aí tudo fica difícil. A tristeza, ela chega, a mágoa, a ira, a raiva se estabelece, a ponto de um fazer mal para o outro. Nos ajuda a sermos pessoas melhores, tendo Jesus como a pedra principal na nossa vida. Eu te peço agora, Deus, quebranta cada um de nós, que essa reflexão que foi proposta a todos nós alcance o nosso coração de um jeito que nós sejamos transformados para a glória do teu santo nome. Cria em mim um coração puro. Vamos cantar essa canção.